Olá pessoal, vamos então aqui olhar agora a carta P e NP. São cartas similares, o que muda basicamente nessas cartas é a forma como se calcula o número que constará da carta de controle e são derivados de duas formas básicas de cálculo ou de organização, vamos dizer assim, dos dados. A primeira delas é o seguinte: quando eu vou utilizar uma carta P? Eu vou utilizar uma carta P quando eu fizer amostragens. Aqui neste caso nós estamos dando o exemplo de 30 amostras, onde cada amostra possui um tamanho relativamente grande de itens em que eu estou amostrando para atributos e não para variáveis contínuas. Portanto, isso difere em muito das cartas que nós acabamos de ver nos vídeos anteriores, que são as cartas I/M e X/R, e também a terceira carta derivada X/S. Essas cartas aqui, estabelecidas para atributos, são cartas nas quais nós vamos identificar uma quantidade de itens que são alinhados com aquele item de investigação que eu estou buscando. Por exemplo, neste caso, em cada amostra M de tamanho 200, eu estou buscando a incidência de trincas. Eu não estou olhando outros defeitos, outras não conformidades que possam ocorrer dentro dessas 200 peças da amostra M1. Eu vou olhar única e exclusivamente a incidência de uma não conformidade que me interessa, chamada trincas. E vou marcar a quantidade de trincas encontrada dentro dessas 200 peças amostradas. E veja bem, se uma mesma peça tiver mais de uma trinca, eu não marco duas vezes. Eu marco apenas uma peça trincada dentro dessas. Então eu tive 10 peças que manifestaram a não conformidade de trinca nelas. Não interessa quantas trincas estavam dentro delas. Se uma peça tinha 2, 3, 4... eu não computo, apenas as peças que apresentaram trincas entram nessa conta. Uma vez que eu tenho 10 peças dentro de um horizonte de 200, eu posso calcular minha fração de não conformidade na amostra número 1. Esta fração ela é calculada como sendo o valor 10 dividido por 200 vezes 100, que me dá um percentual de 0,05% de trincas na amostra 1. Repito este cálculo para todas as peças e assim eu chego numa condição de determinar, nas minhas 30 amostras que aqui estão, qual é a fração não conforme média. Como que eu consigo fazer isso? Calculando através da carta de controle. Na carta P, eu vou determinar o meu limite médio como sendo a média desses pontos que aqui estão plotados. Cada ponto desse é uma fração não conforme que está aqui em cima. Veja que aqui no eixo Y nós temos a fração não conforme registradas conforme estão calculadas nessa tabela. Uma vez plotadas na carta de controle, eu posso agora calcular os limites sigma superior e inferior, que aqui estão, de acordo com as fórmulas que estão propostas na apostila, e determinar, através de uma análise visual, se há ou não há um sequenciamento de pontos que possam indicar causa especial nessas cartas. Veja que aqui eu não estou trabalhando outras análises, como por exemplo a amplitude das variações, porque eu não tenho mais uma variação dentro das minhas amostras que caracterize uma variação de um espaço contínuo. Então não tem sentido calcular as amplitudes móveis ou range. Aqui simplesmente calculamos a carta P para a fração não conforme que nós determinamos nessa tabela. Se vocês depois quiserem olhar com mais detalhes o histórico de cálculo, eles estão aqui plotados nesta tabela para poder gerar esta carta de controle. Tudo bem? Muito simples a geração dessa carta e a interpretação dessa carta. E a carta NP? Como ela é gerada? O que muda em relação a ela é basicamente o que eu ploto no eixo Y. E, obviamente, a fórmula de cálculo dos limites, dos meus limites mais ou menos 2, 3 sigmas.
A carta P nós plotamos a fração não conforme. Na carta NP, nós multiplicamos a fração não conforme pelo número n amostrado. Então, o que nós, na verdade, temos aqui é plotar os números de não conformidades encontrados. É basicamente isso. Então, o primeiro ponto, eu tenho aqui 10 unidades não conformes. Veja que o perfil desta carta é exatamente o perfil da carta P. Mudou aqui só um pouquinho a escala, porque eu deixei a escala mais aberta na carta NP, mas é a mesma. A informação que ela me dá é a média de agora o quê? Não conformidades encontradas na minha amostragem. É a média das não conformidades. Em média, eu encontro em cada amostra 13 não conformidades dentro das 200 amostradas. E pode variar até 23 ou chegar a 2, como sendo o mínimo possível. O valor aqui, vírgula, não faz muito sentido porque nós estamos falando de números inteiros, né? Então nós poderíamos aqui arredondar para apenas para nenhuma casa após a vírgula. Isso fica apenas uma questão de configuração, ou você mesmo pode deixar assim e arredondar na hora do uso e da decisão quanto ao número final. Nós vamos utilizar essas cartas, que são cartas voltadas para cartas por atributos, não por variáveis, né? E esses atributos são determinados de maneira que os dados são descontínuos, são discretos, e a fórmula de cálculo dos limites muda se comparada às cartas por variáveis. Aplico a carta P para fração não conforme de itens e aplico a carta NP para número de não conformidades nas amostras que foram inspecionadas. Vamos então para o próximo vídeo, onde nós vamos abordar as cartas C e as cartas U, que diferem dessas em suas aplicações, quando nós estamos analisando agora não apenas a incidência de uma não conformidade ou peças não conformes, mas sim a quantidade de não conformidades encontradas. Como foi citado no início deste vídeo, uma peça pode apresentar mais de um item de não conformidade. E nesse caso, como eu gero uma carta para controlar isso? São as cartas C e U que nós vamos ver mais adiante, ok? Então até a próxima aula e até lá.